O que fazer quando você quer se organizar financeiramente, mas seu marido e sua esposa não quer? Você já passou por isso? Ou conhece alguém com esse desafio? Então aproveita e assiste esse vídeo, porque aqui eu vou trazer algumas dicas, algumas soluções que eu uso dentro da mentoria financeira com os meus clientes. Eu sou Kátia Guida, sou consultora financeira e muitas vezes eu já atendi pessoas que às vezes é o marido que quer fazer a mentoria financeira e a esposa não, ou às vezes o contrário, a esposa começa a fazer a mentoria financeira, mas o marido de jeito nenhum quer falar sobre isso. E o que acaba acontecendo aqui, tá? Quando um começa a querer realmente a transformar a sua vida financeira, isso num casal, se não for bem trabalhado, isso pode trazer alguns desafios para você, eu digo assim, no seu relacionamento. Então, é muito importante você assistir esse vídeo até o final, para que você consiga tirar um benefício de uma coisa tão boa que é o planejamento financeiro e que possa aí você e seu marido ou você e sua esposa consiga realmente realizar os seus sonhos, seus projetos, do qual vocês realmente sonham para vocês dois, ok? Para a família de vocês. Então, o primeiro passo, a gente tem que entender que quando a gente está falando sobre dinheiro, cada um teve um tipo de relacionamento na infância sobre isso. Então, eu fui criada de um jeito, meu marido foi criado de outro, e essa criação, que aqui a gente está se referindo a dinheiro, tá, gente? Essa criação, ela reflete sim quando a gente está adulto. Então, pare e pensa se você não replica, às vezes, algumas decisões que seu pai, sua mãe fazia lá na sua infância. Aquilo de tanto você ver, você acaba achando que aquilo é correto. Então, se às vezes lá na sua infância, seu pai e sua mãe lhe ensinaram a fazer o planejamento financeiro, ótimo. Mas às vezes o seu pai e sua mãe não ensinou você, ou às vezes não ensinou sua esposa, ou os pais deles também não ensinaram seu marido. E aí cada um vai crescendo de uma forma diferente, lidando com o dinheiro. Tá, Kátia, mas e aí? O que eu vou fazer enquanto casal? Então, o primeiro passo é você trazer os benefícios, né, para essa pessoa que não quer se organizar no primeiro momento. É trazer os benefícios. Poxa, ó, se eu me organizar financeiramente, a gente vai conseguir comprar aquele carro, ou vai conseguir sair daquela dívida, ou a gente vai conseguir fazer uma viagem, ou a gente vai oferecer uma qualidade melhor para os nossos filhos. Enfim, você tem que trazer algum benefício, porque ninguém muda de atitude, muda de hábitos, sem ver um benefício lá no futuro. Quando você quer emagrecer, por exemplo, você não para de comer comida gostosa para por nada. Você ter um benefício lá no futuro, que é ficar com o corpo que você almeja. Da mesma forma, financeiramente. Se você não tem o costume de fazer o planejamento financeiro, você tem que ter um porquê para você sentar, olhar para os seus números. Você tem que ter um porquê de abrir mão das coisas que você gosta. E enquanto casal, às vezes um já está muito mais na frente sobre essa realidade, e o outro não. O outro não está afim de abrir mão. O outro não quer realmente fazer o planejamento financeiro. Então, começar pelos benefícios já vai aí, assim, alavancando os seus resultados. Depois disso, você começa a fazer o planejamento. Então, se você quer, comece por você. E comece a mostrar para o outro que, olha, eu fiz isso aqui, deu certo, mas não é cobrar, falar assim, ah, eu fiz, você não fez. Olha só, não é isso que eu estou falando. Estou falando de você mostrar os benefícios, né, que você está conseguindo, os resultados que você está conseguindo através do seu planejamento financeiro, para que você venha incentivar a pessoa que está ao seu lado a querer isso também. É como se quando você para de tomar refrigerante, por exemplo, e aí às vezes a pessoa vem te oferecer um refrigerante, aí você não bebe. Aí o seu marido, sua esposa, às vezes fala assim: ah, eu também não vou beber, já que você não vai beber, eu não vou beber também não. Financeiramente também é a mesma coisa. Quando você começa a mostrar para ela que os seus atos, as suas escolhas está dando certo, o que acaba acontecendo? Automaticamente ela também vai querer esse resultado. Então, às vezes, você que já está querendo mudar, o resultado seu vai ser muito mais rápido. Mas o seu cônjuge, que não está nem aí, ou às vezes não está afim, ele vai demorar um pouco mais para ter esse resultado. Então, tenha cautela na hora de conversar sobre isso. Não venha conversar sobre finanças na hora que
na hora que seu marido chegou, a sua esposa chegou em casa cansado, fim de noite. Esse não é o momento, né? Começa a conversar no momento onde vocês já estão mais descansados, no momento que você já viu que tem uma abertura para conversar financeiramente sobre algum assunto, né? Então, começa assim, por exemplo, ó, a gente quer fazer aquela viagem tal mês ou tal ano. O que que a gente vai ter que abrir mão para conseguir isso? Começa por aí, por esse tipo de conversa, para depois inserir o valor realmente que tem que ser aberto mão. Outra questão é você deixar explícito aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu economizei na luz. Aí, quando a luz chegasse, você fala: olha, nós conseguimos economizar X reais na luz, porque nós fizemos isso, isso e isso. Olha, hoje eu não vou fazer o lanche. Olha, hoje eu não estou lanchando porque eu quero economizar para realizar o nosso sonho, X, Y, Z. Então, automaticamente, você está conversando com ela sobre planejamento financeiro sem falar em números. E isso é muito importante. Agora, é o seguinte, chega um certo momento onde você já conseguiu fazer o seu planejamento, você já está conseguindo ali guardar uma grana bacana, e aí o seu parceiro ainda não está nessa vibe, né? Ou sua esposa também não está afim de guardar dinheiro, né? Porque às vezes isso para ela não é importante, né? Vai entender. Aí o que que você faz, tá? Eu tenho clientes, por exemplo, onde a esposa é extremamente organizada e o marido não. Ou às vezes eu tenho um marido extremamente organizado e a esposa não. Então o que que a gente faz? Já que nesse primeiro momento, né, normalmente quando está nessa situação, o marido e a mulher já não juntam mais as receitas, né? E eu não estou falando aqui que não é para juntar. Eu acho que se juntar as receitas os resultados são muito melhores, mas chega um certo momento, se uma pessoa está organizada, outra não, automaticamente ela vai organizando o que ela recebe e o que o do outro vai deixando ali do jeito que ele acha que é correto para não ter desafios. Então, o que, que acaba acontecendo? Você acaba tendo que apoiar sempre o seu parceiro ou a sua esposa porque ela não se organizou. E isso às vezes traz maior atrito. Você está ali economizando por um monte de coisa, né? Economizando, abrindo mão do seu lanche às vezes, e o seu parceiro ou sua parceira não está economizando, está entrando em dívida. Aí você tem que tirar do seu dinheiro guardado para pagar aquela dívida. Como é que você resolve isso? Então, o primeiro passo, sempre quando eu falo para os meus clientes nessa situação, é que tem uma reserva específica para ajudar o seu parceiro. Tenha essa reserva, isso vai trazer facilidade para o seu casamento, vai trazer paz. Ah, Kátia, mas eu não acho certo, porque eu estou aqui abrindo mão e ele não está abrindo, ou eu estou aqui me organizando e minha esposa não está comprando, só entrando em dívida. Olha, você vai ter um momento, vai ter que ajudar, porque se você não ajudar financeiramente, uma hora os juros dessa dívida vai vir para você também, porque vocês são um casal. Então, que você tenha ali dentro do seu planejamento financeiro uma reserva específica para poder ajudar essa pessoa. E aos poucos você ir falando sobre isso, ensinando a pessoa financeiramente, mas não assim logo de cara, ó, você tem que parar de gastar com isso. Não, fala que ela talvez tenha que fazer escolhas entre isso e aquilo. Por que que você não está comprando naquele momento? Explicar para ela por quê, ou para ele, né? Por que que você não está comprando? Enfim, às vezes você está ali super chateado porque ela não está fazendo planejamento financeiro, ou ele não está fazendo um planejamento financeiro, mas você nunca conversou com ele sobre isso, sabe? E isso vai acabar com o seu casamento, porque uma hora isso vai vir à tona. E aí, esse tipo de assunto vai vir à tona quando você estiver chateado, quando ele fizer alguma coisa que você não gosta, ou ao contrário, quando ela fizer alguma coisa que você não gosta. Muitas das vezes, assim, dentro da minha mentoria, eu já peguei gente que mente pro marido, né? Mentir mesmo, de pegar e falar que não comprou aquilo ali para não ter discórdia dentro de casa. Então, olha só que chato. Eu acho que não precisa chegar nesse momento, né? Então, para que você realmente consiga fazer com que o seu parceiro ou parceira entre no seu planejamento financeiro, é ir ali pelas beiradas, conversando sobre esse assunto, mostrando o que você tem feito e que está dando certo, tendo essa reserva específica para poder ajudar essa pessoa.
né? Porque eu já, assim, eu creio que todo mundo pode mudar, mas a pessoa só muda se ela quiser, entende? Então, uma coisa assim bem clara aqui para deixar nesse vídeo. Às vezes você quer mudar a pessoa, mas a pessoa não quer mudar, entende? É triste isso, mas às vezes a pessoa não quer mudar. Então, para que você mantenha o relacionamento com a pessoa que você ama, mas que tem esses desafios, o ideal é que você tenha essa reserva, porque aí de tempo em tempo você vai poder ajudar essa pessoa. E às vezes, né, e eu já vi muitos casais assim, de tanto ver você ali realizando as coisas, ela também vai querer esse benefício, ou ele vai querer esse benefício também. E aí ele vai começar a ver que o planejamento financeiro não é tão ruim quanto parece, até porque você está fazendo e está dando certo. Agora, se você for por uma outra linha de, olha, você tem que fazer, você tem que parar de gastar, só vai trazer desafios no seu casamento. Isso não vai fluir. Eu já atendi mais de 20, 30 casais, porque eu já trabalhei dentro de uma empresa, orientando colaboradores, onde a gente também fazia visita para as esposas, né, para o seu marido, enfim. E a maioria dos casais que começam a ter essa linha de pensamento, tipo, eu vou parar, eu vou cobrar, eu vou vigiar, olha, isso traz transtorno para o seu casamento violentamente. E às vezes há uma confiança quebrada, é difícil de ser restaurada depois. Então, por que não conversar de uma forma mais saudável financeiramente? Por que não sentar com ela ou com ele, né? E mostrar o porquê que você quer economizar. Às vezes você fica ali bravo, chateado, porque o outro está comprando, gastando, enquanto você está ali. Mas você já virou para sua esposa ou para o seu marido e falou isso? Olha, eu quero realmente falar para você que quando chega uma sacola em casa, eu fico chateado, porque eu estou aqui economizando e você está comprando. Ou eu fico chateado quando você sai com os amigos, gasta dinheiro e eu estou aqui em casa economizando, sabe? Então, assim, enquanto casal, né, e eu tenho certeza que Deus planejou um relacionamento saudável para mim e para você, tenho certeza que conversas saudáveis também funcionam. Aqui em casa funciona, aí na sua casa também vai funcionar. Então comece por isso. Comece falando para os seus sonhos, para os seus projetos, o porquê da economia. Decidam juntos o que vai economizar. Não comece impondo as coisas, porque isso não vai fluir. O outro não vai fazer porque está de bico para você. Então não adianta, né? Então vai por essa linha. E se você realmente falar, olha, Kátia, eu quero uma mudança, eu quero de verdade fazer acontecer aqui em casa tem que mudar, as coisas têm que ter um outro tipo de rumo financeiro. Então vem para mentoria para casais. Sim, eu dou mentoria para casais. E aí a gente vai dentro das aulas ter esse tipo de conversa saudável e ali expondo um lado e um outro de tal forma que os dois entendam qual que é o seu perfil financeiro, porque às vezes eu posso ter um perfil, meu marido pode ter outro, mas todos os perfis têm verdadeiramente benefícios. Então, por que não juntar isso tudo e fazer um planejamento que realmente faça acontecer na sua casa, tá? Então, se você tiver interesse, realmente quiser fazer acontecer ainda nesse ano que você está vendo esse vídeo, quer melhorar o seu casamento, porque às vezes as finanças já estão trazendo desafios, talvez seja o momento de você entrar numa mentoria financeira para casais, né? Que aí você vai aprender e ela ou ele também vai aprender. Eu fico aqui com medo, né, de falar, porque que vai falar assim, você está falando que é mulher que... Não, gente, não é só mulher que gasta, tá? Tem muitos homens com desafios financeiros também, tá? Mas se você realmente sentir no coração que este é o momento de você alavancar seus resultados, melhorar sua vida financeira, vem para a mentoria para casais. É só digitar aqui. Eu quero saber mais como funciona a mentoria para casais e a gente marca uma chamada de vídeo, ok? Eu fico por aqui, aproveita, assiste esse vídeo aqui porque também vai te ajudar muito na sua vida financeira. Até o próximo vídeo.